Olá, boa tarde. O combate ao coronavírus em todo o país. 11 cidades da Bahia vão ter que respeitar toque de recolher das 6 da tarde às 5 da manhã. Em Porto Alegre, novas restrições no comércio depois que o número de mortes subiu 34% em uma semana. No Piauí, até os supermercados estão fechados nesse fim de semana. O Rio de Janeiro voltou a ter missas com fiéis presentes e distantes uns dos outros. Em São Paulo, bares e restaurantes vão reabrir, mas só funcionam até às 5 da tarde. A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial a mais de 6,5 milhões de brasileiros. 5 pessoas ficam feridas no desabamento de um prédio no Paraná. A comemoração da independência nos Estados Unidos. O principal feriado americano vai ser menos festivo por causa da pandemia. E um dos símbolos do Reino Unido está de volta. Os pubs retomaram as atividades, mas com mesas afastadas e com, no máximo, 2 famílias na mesma mesa. O Jornal Hoje está começando. A Caixa Econômica Federal deposita hoje o auxílio emergencial para mais 6,5 milhões de pessoas, todas fora do programa Bolsa Família. O total pago neste sábado é de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Os valores serão creditados para nascidos em novembro e dezembro. 5 milhões de trabalhadores que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Esse grupo recebe a terceira parcela. 1 milhão e 400 mil pessoas que receberam a primeira parcela entre os dias 16 e 29 de maio, que recebem hoje a segunda parcela. E também 100 mil novos aprovados, que recebem a primeira parcela. Nesta etapa, a parcela do auxílio emergencial não pode ser sacada nas agências da Caixa Econômica. O recurso será depositado em uma poupança digital do banco e pode ser usado para pagamentos de contas, boletos e compras com cartão de débito digital. Saques e transferências para as outras contas serão liberados a partir de 18 de julho, de acordo com a data de nascimento. Primeiro para os nascidos em janeiro, depois fevereiro, março, até 19 de setembro, quando os nascidos em dezembro poderão sacar o benefício. Segundo a Caixa Econômica, quase 65 milhões de trabalhadores já receberam ao menos uma parcela do auxílio, um total de 112 bilhões de reais. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 2 meses, um mês a menos do que o governo cogitava inicialmente, mas o valor de R$ 600 por mês foi mantido. Quem recebe auxílio dobrado, de R$ 1.200, continua com mais 2 parcelas no mesmo valor. O prazo para se inscrever no auxílio emergencial do governo terminou na última quinta-feira. Segundo a Caixa, 107 milhões dos quase 109 milhões de cadastros foram processados. Cerca de 2 milhões ainda estão em análise. Mas muita gente ainda reclama do benefício. A Michele, de Brasília, diz que teve o cadastro aprovado, chegou a receber a primeira parcela, mas por algum motivo o pagamento dela voltou para análise e ela está sem o auxílio. Já abri diversas reclamações e não tenho resposta. Não sei de fato o que aconteceu. O dinheiro está me fazendo muita falta, porque tenho 2 crianças para criar e estou sem trabalhar. O mesmo caso de Elisângela, de Roraima, que trocou o Bolsa Família pelo auxílio emergencial. Eu fiquei sem meu auxílio emergencial e sem meu Bolsa Família. Sobre o fato de alguns beneficiários terem recebido uma parcela e não terem recebido a seguinte, o Ministério da Cidadania informou que parte das bases de dados utilizadas pelo governo federal para a concessão do auxílio emergencial recebe atualizações em diferentes períodos e que uma nova informação pode sinalizar possível divergência cadastral de forma automática. O Ministério disse ainda que, se confirmado que o cadastro respeita os critérios para o recebimento do benefício, os recursos são liberados. Agora há pouco, à 1 da tarde, os números da pandemia no Brasil foram atualizados pelo consórcio dos veículos de imprensa. Já são 63.409 mortes confirmadas e 1.550.176 casos confirmados desde o início da pandemia aqui no Brasil. A gente lembra que esses não são apenas números, são vidas que se foram. Quem tem acompanhado de perto esse lado mais triste do combate ao coronavírus são os trabalhadores do serviço funerário.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, eles testemunharam o aumento de 40% no número de sepultamentos no primeiro semestre deste ano. Perdi amigos, perdi parente. As mãos que enfrentam perdas são as mesmas que cavam. As equipes do maior cemitério da América Latina, na zona leste de São Paulo, não param de abrir covas. Cada dia que você vai fazer um sepultamento, você vê, poxa, fazia 35, agora estou no 40, estou no 50, estou no 70, isso não para. Cada dia que passar, você fosse dormir, sei como vai ser o nosso amanhã, o que nos espera. O primeiro semestre de 2020 chegou ao fim com um aumento de 40% no número de sepultamentos realizados na cidade de São Paulo. Na comparação entre junho deste ano e junho do ano passado, a alta foi ainda maior, de 52%. Maio foi o mês que registrou o maior crescimento até agora. Uma análise feita pela Faculdade de Medicina da USP também revela que em 2020, mais moradores da capital paulista morreram de causas naturais. Entre março, quando começaram as mortes pelo novo coronavírus, e junho, foram mais de 20 mil. Nessa mesma época, em 2018 e 2019, a média ficou em menos de 15 mil mortes. Nessa pandemia, a gente fala muito sobre o número de casos confirmados da Covid-19, sobre o número de pessoas hospitalizadas, mas nada impacta mais do que falar sobre as mortes provocadas pela doença. Para os epidemiologistas, não há dúvidas. O aumento nos sepultamentos tem como causa a epidemia. Ela é decorrente tanto da infecção pelo vírus, que leva a uma pneumonia, como também pela ação desse vírus no coração das pessoas que já tinham doença cardíaca. Na maior parte das cidades de todo o mundo, nós temos uma variação do número de mortos que varia de menos 1% até mais 1% por ano, por período do ano. É isso que acontece. E agora nós estamos tendo, em São Paulo, 35% a 40%. E, infelizmente, as projeções indicam que os próximos meses ainda serão de alta nos enterros. Temos ainda um grande número de pessoas que estão internadas, que estão sob ventilação mecânica e, infelizmente, uma proporção dessas pessoas irão falecer nos próximos 15, 30, 45 dias. As pessoas podem achar que você pode se reunir em um churrasco com 50 pessoas e contaminar todo mundo. Esses 50 vêm para cá no dia seguinte. Então, nossa recomendação é que ainda evitem isso ao máximo. Bom, a Prefeitura de São Paulo disse que tomou várias medidas para proteger a população, como a capacitação de profissionais da saúde, antes mesmo da circulação do vírus na cidade. E que os hospitais municipais de campanha já atenderam mais de 6 mil pacientes. Desses, mais de 5 mil já receberam alta. E ainda falando de São Paulo, a cidade está na fase amarela do plano de reabertura gradual da economia paulista, que permite o funcionamento de bares, restaurantes e salões de beleza. Segundo a Prefeitura, esse cenário só é possível porque há uma estabilização no número de mortes e uma situação bem menos crítica da ocupação de leitos de UTI. Hoje de manhã, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, assinou o protocolo com as regras desse recomeço de bares, restaurantes e salões. O repórter César Galvão tem os detalhes para a gente ao vivo. César, boa tarde. Olá, Márcio Gomes, boa tarde a todos. As novas regras só valem a partir da próxima segunda-feira. Nesse fim de semana, os bares e restaurantes de São Paulo ainda continuam desse jeito, com as portas fechadas. Só podem usar o sistema delivery, que é a entrega de refeições na casa dos clientes. As novas regras passam a valer a partir de segunda-feira, são essas que você vê agora aí na tela. Os bares e restaurantes só vão poder funcionar com 40% da capacidade total. A distância mínima de 2 metros entre as mesas e de 1 metro entre as cadeiras. Cada mesa pode ter só 6 pessoas e o horário de funcionamento vai só até às 5 horas da tarde. Hoje, na assinatura do protocolo, o presidente da Câmara dos Vereadores fez um apelo ao governador para que os restaurantes que abriam até a noite ou só à noite antes da quarentena possam funcionar até às 10 da noite. Mas a regra, para segunda-feira pelo menos, é de fechamento a partir das 5 da tarde.
Também foi assinado o protocolo para a reabertura dos salões de beleza. São bem parecidas. Eles só poderão funcionar por 6 horas, com 40% da capacidade de clientes e rigor nos cuidados com a higiene. Márcio. Muito obrigado, César. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, depois de 3 meses, as igrejas voltaram a ter missas com a presença de fiéis. Hoje de manhã teve missa na Catedral Metropolitana. As igrejas só podem receber 1/3 da capacidade. As pessoas têm que usar máscaras e manter o distanciamento de pelo menos 2 metros. Ontem à noite, com chuva e frio, o movimento nos bares foi bem menor do que o que foi registrado na quinta-feira, dia da reabertura. Teresina adotou uma medida mais rígida no fim de semana. Nem mesmo os serviços considerados essenciais estão sendo permitidos. O repórter Helder Vilela tem as informações para a gente ao vivo. Helder, boa tarde para você. Olá, Márcio, é isso mesmo, viu? Muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Olha, quem procurou os postos de combustíveis, supermercados, encontrou tudo fechado, viu? E olha, pelo segundo fim de semana seguido, apenas farmácias, drogarias, os serviços de segurança, de delivery para alimentação é que estão funcionando aqui no estado. Só que algumas pessoas, né, aqui na cidade, elas desrespeitaram todas essas medidas. Alguns comerciantes, inclusive, eles foram obrigados a fechar. E olha, essas restrições mais rígidas vão até esse domingo e buscam combater a proliferação do novo coronavírus e preparar também o estado aí para a retomada de parte das atividades econômicas na próxima segunda-feira. Essa retomada vai ocorrer em um momento que o estado aí bate recorde no número de mortes, 36, viu? Sendo que 19 só aqui na capital. E olha só, a cidade de Timon, que fica vizinha aqui, Teresina, né, no estado do Maranhão, o pessoal também adotou as mesmas medidas autônomas aí daqui de Teresina. Sabe por quê? Porque muita gente daqui estava fazendo compras na cidade maranhense. Márcio. É isso, Helder. Todo cuidado é pouco. Muito obrigado. Em Belém, o transporte intermunicipal foi retomado, o que deixou terminais rodoviários e hidroviários bastante cheios hoje de manhã. Vamos ao vivo a Belém com André Lohan. André, boa tarde. Olá, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos e todas. O mês de julho representa tradicionalmente viagens para os paraenses por causa das altas temperaturas e também do calor do chamado verão amazônico. Ainda assim, as rodoviárias estão registrando 70% menos da movimentação se comparado aos anos anteriores. Mas olha, Márcio, ainda assim, na pandemia, muita gente aproveitou a retomada das viagens intermunicipais para deixar a capital paraense. Mas os viajantes precisam tomar cuidado. Segundo os dados do Ministério da Saúde, Belém continua com a maior taxa de mortalidade da Covid-19, com 129 mortes para cada 100 mil habitantes. Ainda assim, a Secretaria de Saúde do Estado acredita que o foco da doença não está mais na capital e nem na região nordeste do estado, onde estão as praias mais procuradas pelos veranistas. Essas duas regiões estão classificadas com risco amarelo, ou seja, risco de baixa contaminação da Covid-19. Márcio. Muitos casos ainda no Pará, né, André? Muito obrigado. No sul do Brasil, a Prefeitura de Porto Alegre aumentou as restrições para controlar o avanço do coronavírus. As mortes subiram 34% em uma semana e quase 86% dos leitos de UTI da cidade estão ocupados. Muita gente foi até o mercado público garantir as compras do fim de semana. O local deve fechar as portas na segunda-feira. É necessário parar um pouquinho para a gente poder retomar depois ao normal a vida de todos, né? As novas medidas incluem o fechamento deste trecho da Orla do Guaíba e de 4 parques da cidade. Estacionamentos públicos também ficam restritos. Desde que quando começou a aumentar essa pandemia, já eram para ter fechado. Academias, igrejas e salões de beleza também terão que fechar. Para evitar aglomeração de passageiros nos ônibus, o vale-transporte de quem não trabalha em serviços essenciais será bloqueado por 15 dias. Se antes era um momento de cautela, hoje nós já ultrapassamos isso, estamos num momento de perigo e nós precisamos segurar a contaminação dos porto-alegrenses. Nós precisamos que as pessoas circulem menos.
Com essas medidas, a Prefeitura espera garantir o isolamento de pelo menos 55% da população. Nos últimos dias, mesmo com ações que fecharam quase todo o comércio, esse índice não passou de 42%. Em uma semana, os casos de Covid-19 em Porto Alegre aumentaram 13% e o de mortes, 34%. A capital gaúcha está com a bandeira vermelha pelo plano de distanciamento do governo estadual. A classificação, que atinge 70% da população do estado, indica alto risco de contágio pelo coronavírus. Ontem nós mostramos aqui no Jornal Hoje uma reportagem sobre o avanço dos casos de Covid-19 na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Hoje a Prefeitura de Dourados diz que algumas medidas de isolamento social estão em vigor, como o fechamento das escolas e a limitação do horário do comércio. Mas ainda tem muita gente na rua, como se vê nessas imagens, gravadas hoje. A Prefeitura disse também que estão proibidas as aglomerações em vias públicas e que o uso de máscara é obrigatório. O governo baiano decretou toque de recolher em 11 municípios. A partir de amanhã, os moradores da região metropolitana de Salvador e os de Correntina, no oeste do estado, não vão poder mais circular entre 6 da tarde e 5 da manhã. Com o aumento dos casos na Bahia, o consórcio Nordeste passou a recomendar medidas mais rígidas de isolamento. Já são 390 cidades baianas onde o vírus está presente, mais de 90% dos municípios. Em algumas cidades, comércios foram fechados e a testagem rápida foi intensificada. Mesmo assim, o relatório publicado pelo Comitê Científico do Nordeste apontou uma profunda interiorização da pandemia no estado nas últimas 2 semanas. O comitê defende a adoção de medidas mais rígidas de isolamento social na capital Salvador e em mais 3 cidades muito atingidas: Itabuna, Feira de Santana e Teixeira de Freitas. Nas últimas 2 semanas, Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, registrou um crescimento de 128% no número de infectados. Em Itabuna, que está com toque de recolher decretado pelo governo do estado desde ontem, o relatório indicou que existe um potencial elevado para a expansão da doença. A cidade já tem 95% dos leitos de UTI ocupados. E foi a situação dos hospitais que colocou Salvador na lista das indicadas para lockdown. O relatório aponta um crescimento de 56% no número de casos também nos últimos 14 dias. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Salvador está em 80%. A preocupação dos cientistas é com a possibilidade da cidade receber um grande fluxo de pacientes vindos do interior, por causa do aumento no número de casos por lá. Mais de 36 mil pessoas tiveram Covid-19 em Salvador. Pelo menos 10 bairros estão com medidas mais rigorosas de restrição. Mas o prefeito ACM Neto, do DEM, descarta a possibilidade de lockdown. As decisões da prefeitura têm sido pautadas por parâmetros técnicos e científicos, mas não são os parâmetros examinados pelo consórcio do Nordeste. Essa medida, ela nunca foi descartada, mas ela jamais foi considerada como prioridade para a Prefeitura. E olha só que legal, pesquisadores do Ceará desenvolveram um equipamento médico que pode ajudar a tratar pessoas com Covid-19. É um capacete para respiração, que ainda espera a certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tem um custo muito mais baixo do que os respiradores convencionais. O equipamento de respiração assistida é resultado de 3 meses de trabalho. O capacete, batizado de Elmo, ajuda na respiração do paciente. Oferece oxigênio e ar comprimido, uma mistura de gases, mais oxigênio geralmente, de uma forma pressurizada, gerando uma pressão dentro do capacete. Isso facilita a respiração da pessoa, melhora a oxigenação do sangue. O modelo criado pelo médico Marcelo Alcântara, da Escola de Saúde Pública do Ceará, é inspirado em equipamentos utilizados na Europa. Ele contou com a ajuda de pesquisadores cearenses e de técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para desenvolver o capacete. A gente tem design industrial, a gente tem engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros de computação, médicos,
com certeza é importantíssimo, né? O capacete é indicado para evitar o agravamento do quadro de pacientes com Covid-19. Estudos já mostram que o elmo pode reduzir em até 50% a necessidade de uma UTI, o que pode diminuir a demanda por respiradores, que custam em torno de R$80 mil, enquanto o capacete é estimado em menos de R$2.000. A gente estava vendo os preços dos respiradores, o mercado mundial faltando, é uma verdade, né? E a gente procurou desenvolver ele com peças quase todas também feitas no Brasil. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde aprovou os testes clínicos do capacete e ele já começou a ser usado em pacientes internados neste hospital em Fortaleza, que é exclusivo para o tratamento de casos de Covid-19. O próximo passo é obter a certificação da Anvisa para que o equipamento seja produzido em escala. Antes de chegar ao hospital, o equipamento foi testado em laboratório. A Betina, que é fisioterapeuta, mesmo sem ter problemas respiratórios, foi voluntária para confirmar aspectos como conforto e segurança do capacete. Está sendo cada vez mais gratificante para a gente e a contribuir também com a sociedade, né? Trazer um recurso para a sociedade. É muito bom, é gratificante. Pelo último boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, o Brasil registrou 1.539.081 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De ontem para hoje, foram 42.223 novos infectados. Segundo o Ministério, 63.174 brasileiros morreram da doença. 1.290 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. E em Minas, a Secretaria de Saúde não divulga a taxa de ocupação dos leitos de UTI há 5 dias. E já tem região do estado onde faltam vagas de terapia intensiva. Ricardo Melo está em Belo Horizonte e tem as informações para a gente. Ricardo, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde para você, para quem acompanha o JH. A gente está em frente ao Hospital Eduardo de Menezes, que é referência no tratamento da Covid aqui em Belo Horizonte. Segundo o informe do Estado, aqui já não há mais leitos de UTI disponíveis, 100% de ocupação. O problema é que esse dado é de segunda-feira, foi a última vez que o governo divulgou essas informações. O governo informou que está fazendo uma mudança no sistema do banco de dados para gerenciar melhor os leitos, porque tem regulação na capital e também no interior. E algumas regiões do estado já estão enfrentando o problema de falta de leitos também. No caso da Prefeitura de Belo Horizonte, a ocupação média dos leitos é de 87%, no caso do Estado, de 88%. A Santa Casa, que é vinculada à Prefeitura, também tem 100% de ocupação. A gente lembra que o Hospital de Campanha de Minas está pronto desde há 2 meses e ainda não foi inaugurado. O Conselho Municipal de Saúde pediu que a Prefeitura decrete lockdown em Belo Horizonte com base nos números da disseminação do vírus e também por conta da falta de leitos nas UTIs. Márcio. Muito obrigado, Ricardo. Transparência é tudo numa pandemia, né? A Anvisa autorizou os testes da vacina da fase 3 da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac contra o novo coronavírus. O pedido foi feito pelo Instituto Butantan em São Paulo. Essa vacina é feita a partir de cepas inativadas do vírus e, segundo a Anvisa, apresentou nível de segurança aceitável nas fases anteriores de testes. Nessa fase 3, a vacina é aplicada em milhares de pessoas para que seja demonstrada a eficácia e a segurança, ou seja, que a vacina é capaz de proteger os indivíduos com o mínimo possível de reações adversas. 9.000 pessoas vão participar dos testes em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e no Distrito Federal. Essa é a segunda vacina que vai ser testada no Brasil. No mês passado, a Anvisa autorizou os ensaios clínicos da vacina produzida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Com a pandemia de Covid-19, muita gente ficou com medo de procurar os postos de saúde para se vacinar contra outras doenças como gripe, como sarampo. Mas nesse período é ainda mais importante se proteger. De porta em porta, os agentes de saúde vão em busca de quem precisa vacinar. Em Palmas, apenas uma vacina atingiu a meta de cobertura até agora. Nesses casos, a gente faz a busca ativa, às vezes liga, passa mensagem. Quando a gente não consegue o contato, a gente vem nas casas para orientar, para ir na unidade de saúde, inclusive explicar que a unidade de saúde não é
não é um local de risco. Em Gurupi, sul do Tocantins, um carro de som auxilia o trabalho dos agentes de saúde. Eu mesmo estava com medo, né, de ir lá no postinho. E eles vieram cedinho na casa da gente, fica bem melhor, né? Mesmo com a pandemia, a recomendação do Ministério da Saúde é manter o calendário de vacinação atualizado. Em 2019, a adesão também foi baixa. Poucos estados conseguiram atingir a meta. Neste ano, com o distanciamento social, esse cenário deve ser ainda pior. Não adianta eu preocupar somente com uma doença e deixar as outras que eu já tenho a vacina disponível e não fazer. Em Mato Grosso, tem gente que já entendeu o recado, como o seu Washington, de Rondonópolis. O gripe mais o Covid-19, a gente não pode, talvez, não suporta as duas juntas, né? Mas o estado ainda está abaixo da meta de 90% de imunização contra a gripe. E se olhar para a situação das crianças, fica ainda pior. Só 60% tomaram a vacina. Em Alagoas, as doses contra a poliomielite e a pentavalente chegaram a pouco mais da metade das crianças que deveriam ser imunizadas no estado. Temos todas as vacinas, né? Estamos trabalhando também com a questão do distanciamento, então não tem para que se preocupar. Eu peço que vocês continuem trazendo as crianças, né, que é importante essa vacinação. E manter o calendário de vacinação, principalmente das crianças, desatualizado, é um risco. Quando você está vacinado, você cria anticorpos contra várias doenças. O fato de você deixar de comparecer ao posto de saúde para fazer vacina, você abre o precedente para deixar de ter anticorpos para muitas doenças que voltaram à moda. Que mensagem importante, né? Ainda hoje, a reabertura dos pubs no dia que está sendo chamado de Super Sábado em Londres. E a seguir, as mudanças nas comemorações da independência dos Estados Unidos, o principal feriado para os americanos. E aqui no Brasil, o desabamento de um prédio no Paraná. Até já. A parte central da máscara pode estar infectada e não deve ser tocada. Se isso acontecer, é preciso lavar as mãos imediatamente com água e sabão ou usar álcool gel. Lembre-se, para colocar ou retirar a máscara, pegue sempre apenas pelos elásticos. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. 5 pessoas de uma mesma família foram resgatadas dos escombros de um prédio que desabou na região metropolitana de Curitiba. O desabamento foi na madrugada na cidade de Colombo. O prédio tinha 2 apartamentos, uma academia e um supermercado que estava fechado para obras. 2 mulheres, um homem e 2 crianças da mesma família moravam em um deles e foram retirados dos escombros pelos bombeiros. Eles estão internados em estado estável. No apartamento vizinho, o estrondo acordou os moradores. André conseguiu sair com a esposa e as filhas antes que o prédio caísse. Eu acordei, escutei um barulho. A hora que eu saí para fora, abri a porta, eu vi o buraco. E um monte de gente gritando. Eu só tirei quem estava lá em casa, dentro de casa, as crianças, minha mulher. E a gente ficou aqui para fora daí. Você estava na parte que não desabou, né? Você pensa em salvar as pessoas que estão do teu lado, né? Uma equipe do Instituto de Criminalística já veio até o local para fazer uma perícia. Uma engenheira civil vai fazer medições, coletar material para elaborar um laudo que deve apontar as causas do desabamento. A suspeita é de que a obra de um estacionamento para o supermercado possa ter abalado a estrutura do prédio. O dono do prédio diz que tem alvará para a obra e que está prestando assistência às vítimas. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Justiça Federal do Distrito Federal o inquérito que investiga o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelo suposto crime de racismo. Weintraub perdeu o foro privilegiado depois que deixou o cargo de ministro. Em abril, Weintraub fez, numa rede social, insinuações de que a China poderia ter se beneficiado propositalmente da crise mundial causada pela pandemia do novo coronavírus. Ele também ridicularizou o fato de alguns chineses trocarem a letra R pela letra L quando falam português.
Algumas notícias internacionais agora. Hoje é 4 de julho e os Estados Unidos celebram o Dia da Independência Americana. Mas por causa da pandemia, tudo vai ser diferente este ano. Vamos falar ao vivo com o correspondente Thiago Eltz, lá em Nova York. Thiago, boa tarde para você. As comemorações estão suspensas e a gente sabe que o número de casos está subindo por aí. Pois é, Márcio. Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no Brasil. 7 estados americanos tiveram um recorde no número de novos casos em um único dia e 37 dos 50 estados americanos estão registrando aumento no número diário de casos. Miami, aí, com essa situação, por exemplo, decretou toque de recolher à noite durante o feriado de 4 de julho e também fechou as praias. Aqui em Nova York, por exemplo, a tradicional queima de fogos vai ser em pontos da cidade que não foram divulgados e transmitida pela televisão, aí para evitar aglomerações. Em 80% das cidades americanas, a queima de fogos foi simplesmente cancelada. Em meio a toda essa preocupação com o aumento no número de casos, o presidente Donald Trump ignorou as recomendações das autoridades e fez uma aglomeração ali para o discurso do 4 de julho. Onde ele praticamente não falou sobre pandemia. O discurso aqui foi visto como um discurso de campanha, divisivo, onde ele tentou criar um clima de guerra, dizendo, por exemplo, que os manifestantes que foram para as ruas contra o racismo querem uma revolução cultural de esquerda para derrubar a Revolução Americana. Também disse que as pessoas que tentaram derrubar estátuas dos confederados que lutaram nos Estados Unidos para manter a escravidão querem apagar a história. Em meio a toda essa preocupação com o coronavírus, quase ninguém na plateia estava usando máscara, nem o presidente. Márcio. O desrespeito de sempre com a saúde pública. Muito obrigado, Thiago. A Sagrada Família em Barcelona reabriu hoje depois de ficar fechada por quase 4 meses por causa da pandemia. Como uma forma de agradecer todo o serviço prestado à população espanhola, a Sagrada Família abriu somente para a visita de trabalhadores essenciais, como médicos, enfermeiros e policiais. Eles tiveram o privilégio de contemplar a famosa igreja projetada por Antoni Gaudí, mas vazia. A Sagrada Família é a atração turística mais visitada da Espanha e uma das mais visitadas do mundo. Aqui no Brasil, para evitar o fechamento completo nessa quarentena, muitos hotéis adaptaram quartos para funcionar como escritórios. Pela segunda vez em 20 dias, o espanhol Ángel Dias fez check-in neste hotel de Copacabana. Recém-chegado da França, onde mora, ele procurava um lugar para trabalhar sossegado. Trocou o home office, trabalho em casa, pelo home office, trabalho no quarto. Esse espaço aqui tinha todas as condições, internet, serviço de quarto e o mais importante, muita tranquilidade para poder trabalhar. Dados da Hotelaria Nacional revelam que, por causa da pandemia do coronavírus, 95% dos hotéis do país fecharam. No Rio, o prejuízo mensal chega a 180 milhões de reais. Em São Paulo, passa dos 250 milhões de reais. A criação do serviço de home office veio como uma solução que agrada a todo mundo. Os hotéis voltam a ocupar seus quartos e os funcionários e executivos das empresas têm um espaço para trabalhar. O serviço de escritório nos hotéis é diferente da hospedagem por um dia, sem pernoite, quando os hóspedes podiam circular livremente pelas áreas comuns dos hotéis, incluindo piscinas e quadras de esporte. Com as restrições da pandemia, o cliente do home office vai para um quarto adaptado para trabalhar e os hotéis aumentaram os cuidados com a higienização. Na mesa de café da manhã deste hotel em Copacabana, todos os alimentos são embalados um por um e a garrafinha de álcool em gel está sempre presente. Além do álcool em gel, os funcionários da recepção deste hotel em São Paulo usam protetores faciais. Uma pesquisa de uma rede francesa descobriu que, para 61% dos clientes, um alto padrão de higiene era fundamental para a adoção do home office. A rede criou um selo com protocolos de higiene e limpeza com uma empresa internacional de auditoria externa. E hoje conta com o serviço em mais de 100 unidades, desde as econômicas até as de luxo. Em muitas, a cama do quarto deu lugar à mesa de trabalho. Nos mais sofisticados, o hóspede cliente pode ter equipamentos para se exercitar durante o expediente. Para o vice-presidente de operações da rede francesa, a tendência do home office ainda vai durar um tempo. Chegar a manter todos os hotéis dentro da rede
1, 2, 3 ou mesmo um mandar de home office. Bom para a Yasmin, que vai ter que trabalhar em hotéis enquanto durar a obra da casa dela. Eu venho com a minha máscara, eu trago as minhas coisas, eu trabalho, tomo um cafezinho e consigo produzir. E foi isso que me salvou nesses dias de isolamento, porque o nosso trabalho não acaba e a gente tem que entregar tudo dentro do prazo. Tá todo mundo se reinventando, né? A seguir, a reabertura dos pubs londrinos depois de 3 meses fechados. No Japão, uma enchente deixa 15 mortos e 9 desaparecidos. E temos ainda a previsão do tempo para todo o Brasil com o Thiago Scheuer. Até já. A máscara é de uso individual. Não deve ser dividida com ninguém, nem com filho, irmão, pai ou mãe. Cada um tem que ter até mais de uma. Deve ser trocada a cada 4 horas. Mas se depois desse período a máscara continuar seca e você não tiver uma reserva, é melhor continuar com a máscara. Agora, se a máscara ficar úmida, deve ser trocada imediatamente. Se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje de manhã áreas de Santa Catarina que foram atingidas por aquele ciclone bomba na terça-feira. Vamos com as informações ao vivo do repórter Jean Halp, direto de Florianópolis. Jean, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Olha, o presidente chegou aqui a Florianópolis por volta das 8 da manhã. Bolsonaro desceu do avião presidencial de máscara e logo embarcou num helicóptero da Força Aérea junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e também com parlamentares catarinenses e com a vice-governadora Daniela Rainer. A gente lembra que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, está em isolamento porque testou positivo para a Covid-19. Eles sobrevoaram 2 cidades da Grande Florianópolis, Tijucas e Governador Celso Ramos. Lá, 3.500 casas foram danificadas. As imagens foram publicadas nas redes sociais pela vice-governadora. Segundo o governo do estado, não foram anunciados recursos federais porque ainda não foi finalizado o levantamento dos prejuízos, mas a Secretaria Nacional de Defesa Civil já atua aqui em Santa Catarina desde quinta-feira. Bom, depois desse sobrevoo, o presidente voltou aqui para o aeroporto, participou de uma rápida reunião online com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e depois embarcou para Brasília sem falar com os jornalistas, isso por volta das 10h30 da manhã. Os dados dos estragos ainda estão sendo atualizados a todo momento. Pelo menos 185 cidades aqui do estado foram atingidas. O ciclone, ele matou 12 pessoas na região sul do país, 10 aqui em Santa Catarina. Márcio. Muito obrigado, Jean. Por isso é importante saber como é que fica o tempo, não apenas na região sul, mas, claro, no Brasil inteiro. Vamos receber aqui o Thiago Scheuer. Thiago, boa tarde para você. Esse ciclone já passou, a gente pode dizer que as chuvas deram uma trégua por lá? Deram uma trégua por enquanto, Márcio. Boa tarde para você que está sempre ligado aqui com a gente. O que está sendo destaque no sul é o frio. Hoje cedo, Márcio, fez 4 graus abaixo de zero em Urupema. Olha essas imagens lá na Serra Catarinense. E claro que com esse frio todo a gente está vendo, teve geada por toda parte. E aí logo depois o sol já apareceu brilhando forte por lá, em todo o estado catarinense, também no Paraná, em boa parte do Rio Grande do Sul. É assim que fica o dia inteiro, né? Agora você vê que tem um verde ali no Rio Grande do Sul, por ali está a Uruguaiana. É pouca chuva, tá? Tem sol agora à tarde. E essa chuva ela deve chegar só à noite, a máxima à tarde 18 graus. Floripa com 20, Curitiba com 18 também. Aliás, o Brasil todo está tendo um sábado bem ensolarado. Olha o tamanho do amarelo. E nas áreas em verde, como em parte do norte do Brasil e também no litoral do Nordeste, chuva fraca não vai complicar muito este tempo que está agora com muito sol. Belém e Teresina estão liderando o nosso mapa aí de temperaturas. Você pode olhar aqui 34 graus nas duas. A gente tem 29 de máxima lá em Salvador e aqui em São Paulo 22 graus. Agora atenção para o ar seco aqui em São Paulo. A umidade fica perto dos 30% à tarde. Lembrando que o ideal para a saúde, Márcio, são 60%. Céu bem azul já indica ar seco. E amanhã fica parecido o tempo? Então, amanhã vai mudar em praticamente, né? Todo o Brasil vai ficar parecido, mas vai mudar mesmo de novo lá no sul. Atenção, uma nova frente fria vai começar a viagem por lá, levar chuva para todo o Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Os temporais para amanhã, eles vão ficar mais intensos entre o norte gaúcho e também aqui no sul, né? Centro-sul de Santa Catarina, nessa área em laranja. Você vê só,
Chuva até 50 milímetros e rajadas 70 quilômetros por hora, o vento. Já no leste do Nordeste também tem chuva, mas aí não vão ser temporais amanhã, como lá no Recife. Você vê aqui, ó, 28, chuva isolada. Boa Vista tem temporais isolados no domingo. E BH, aí sim, secura do ar, 25% de umidade só para amanhã à tarde e máxima de 25 graus. Mas, Thiago, você falou em temporais no sul, isso continua durante a semana? Vai continuar e aí a gente tem um alerta para fazer aqui, Márcio. É bom que todo mundo preste atenção, tá? O pior dia dos temporais no sul vai ser na terça-feira, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tudo por causa desta baixa pressão que vai se formar por lá ainda. Veja os acumulados de chuva altos, por exemplo, em Santa Catarina. Essa baixa pressão é um novo ciclone extratropical. Só que esse ciclone não deve ser tão intenso quanto foi aquele que passou pelo sul na última semana. Além da ventania de até 90 por hora nas áreas mais altas, tem muita chuva prevista na terça-feira para Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, 70 milímetros, Porto Alegre com 50, Chapecó em Santa Catarina, 60, Floripa, 40, Foz do Iguaçu, 40 milímetros também. Atenção, todos avisados, a gente vai monitorando isso aí. Importante alerta. Isso. Obrigado, Thiago. Valeu, até mais, gente. Bom domingo para você. Para nós, valeu. Ainda falando do tempo, no Japão, 15 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas por causa de fortes temporais. O exército foi chamado para o sul do país para ajudar a resgatar pessoas que ficaram ilhadas. Houve deslizamentos e o rio Kuma transbordou. 92 mil famílias nas regiões de Kumamoto e Kagoshima receberam alertas para sair de casa. As enchentes também provocaram queda de energia. 8 mil casas ficaram sem luz. Continuando no noticiário internacional, hoje a Inglaterra acordou diferente, depois de mais de 3 meses de lockdown por causa do novo coronavírus. A gente fala agora ao vivo com o correspondente Pedro Vedova, porque lá na Inglaterra o dia está sendo chamado de Super Sábado, porque muitos lugares reabriram, inclusive os pubs para a alegria dos ingleses. Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Márcio, para todo mundo. Os pubs, eles são como se fosse uma instituição britânica, não é exagero falar isso. Eles estão aqui há muito tempo, mais tempo até do que essa família real ocupa o trono. Então, é um espaço não só de bebedeira, como se fosse um boteco, um restaurante, um clube social, tudo isso ao mesmo tempo. E faz parte desse cotidiano britânico, é um lugar de encontro da comunidade. É por isso que o setor de bares e restaurantes disse que a reabertura ela traz um alívio psicológico para o Reino Unido. E, de fato, algumas pessoas não se sentem seguras até para virem aqui para os pubs, mas se sentem bem de saber que eles estão de volta. Agora, quando a gente entra lá, é uma experiência completamente diferente, muito cuidado ali com o novo coronavírus. Você tem álcool gel por todo lado, alguns pubs têm aquele sistema de rota única que você só pode andar numa direção. Tem uma coisa diferente para o britânico, que é o pedido na mesa, que o normal é você fazer o pedido no bar, todo mundo só vai ter que ficar ali nessas mesas. Então há muitas diferenças, só que são 48 mil pubs no Reino Unido. Pelos pubs que eu passei, a gente conseguiu verificar que há pelo menos um esforço para tentar seguir essas normas. Depois de mais de 3 meses parados, voltam de uma só vez salões de beleza, cinemas, hotéis e muito mais. Só que os pubs são como se fossem uma joia da coroa. E o príncipe foi ver de perto as mudanças. William encontrou mesas mais afastadas. O dono explicou que na parte fechada do pub só se sentam juntas pessoas da mesma casa, ou no máximo com gente de mais um endereço diferente. Do lado de fora já dá para grupos de até 6 pessoas de outras casas curtirem uma conversa regada. O número de clientes vai ser limitado. E a recomendação é que todos deixem um contato na porta para o pub ter um controle. Os dados ficam armazenados por 3 semanas para ajudar o rastreamento de contágios, caso alguém apareça doente depois. A Associação de Bares e Restaurantes estima que metade dos pubs deva abrir. O governo britânico ouviu a indústria de bares e restaurantes e aceitou diminuir a recomendação da distância de 2 para 1 metro. A capacidade dos pubs em geral ficou menor, porque eles tiveram que afastar as mesas e cadeiras. Mas a 1 metro, o setor estima que pode chegar até 75% da receita dos tempos normais. Tabloides prevêem um consumo de 8,5 milhões de litros de cerveja. Os hospitais já estão preparados para atender a mesma quantidade de pacientes que recebem no ano novo. O diretor médico da Inglaterra cobrou disciplina no distanciamento social. Ele alertou que o novo coronavírus está sob controle no país, mas uma segunda onda de surtos é uma possibilidade real. A polícia aumentou o número de agentes na rua e pediu calma. Não é para desconfinar num gole só.
E assim nós encerramos esta edição. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Tenham todos uma boa tarde e um bom domingo.